Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é O que o amor não faz. Ontem falamos sobre aquilo que o amor faz, e aí nós citamos 7 características. Hoje, o mesmo autor, Paulo, vai falar sobre o que o amor não faz, ou o que o amor não é. Sabe o que me chama a atenção? Se nós observássemos bem com aquilo que o amor faz, pronto. Então, qualquer coisa daquilo que não faz, já sabemos que não é amor. Mas Paulo fez questão de mostrar o que não faz. Eu acredito, talvez, que Paulo colocou isso para deixar claro, bem transparente, bem definido. Olha, isso aqui é o que o amor faz, isso aqui é o que não faz. E por que eu acredito dessa forma? É provável que os corintianos eles estavam vivendo contrário àquilo que eles acreditavam ser do amor. E por essa causa, Paulo precisou esclarecer de maneira muito nítida, de maneira muito transparente. E quando a pergunta do autor fala assim, por que Paulo menciona características negativas do amor e não apenas positivas? Aí eu respondi assim a minha pergunta, a minha resposta. Para que haja uma clara definição a fim de evitar qualquer possibilidade de mal-entendido ou confusão. Ou seja, confusão no sentido de confundir. Não confusão de briga, de discórdia, mas de confundir. Ou seja, que na mente deles ficasse muito claro sobre o que o amor não faz. E aí ele começa falando, né? O amor não arde em ciúmes. Eu faço parte de um grupo de amigos adventistas, né, que são de vários estados, e eles estudam uma lição muito legal, por sinal. A gente participa, inclusive hoje eu vou passar a lição lá junto com eles. E lá ontem eu estava observando que foi falado muito sobre o ciúme, essa parte que é logo a primeira característica daquele que o amor não é. Aí o autor colocou: o amor não arde em ciúmes. Embora o termo ciúmes vem do verbo grego, da expressão grega zelos, e zelos pode ser tanto positivo quanto negativo. Só que quando a gente vai para o positivo, o nome zelos de ciúme tem a ver com cuidar, com proteger. Mas quando se leva para o lado humano, é muito difícil e quase que impossível dizer que um ciúme humano ele é saudável. Paulo, nas características das obras da carne, ele chega a descrever que o ciúme é uma característica ou uma atribuição de que aqueles que o mantêm não herdarão o reino dos céus. Então, esse é um ponto muito crucial. Paulo fala assim, arder em ciúmes. Alguns falam assim, não, o ciúme que eu tenho é um ciúme saudável, é um ciúme bom. Bem, eu não consigo ver humanamente falando um ciúme bom, um ciúme positivo. E eu observei aqui, e o autor colocou aqui alguns exemplos disso. Ele chegou até a falar sobre Atos 7:9, quando o autor Lucas fala que os irmãos de José tiveram inveja de José. E essa expressão de invejar aqui tem como significação o ciúme. E esse ciúme tem a ver com algo que maltrata o outro, algo que traz malefício ao outro, e não zelo em si de forma positiva. Eu vou ler aqui como o que ele foi colocado, olha. É correto desejar os dons espirituais, mas não invejar quem os recebeu, pois isso causa divisão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 3. Então, assim, um ciúme, na verdade, ele envolve, humanamente falando, falta de segurança, falta de respeito. O ciúme também ele traz um peso com senso de perda, e isso é ruim. Porque eu não preciso ter que estar próximo da minha esposa para mostrar aos outros que ela é minha esposa, para proteger. Bem, eu estou mais com medo de que alguém dê em cima dela e ela venha fazer algo, aí já demonstra desconfiança nela. Bem, essa é a minha forma de enxergar. Você tem a liberdade de pensar de forma diferente de mim. Mas quem ama, liberta. Quem ama, fica em paz. Quem ama sabe que a pessoa tem que ser respeitada mesmo na ausência dela. Eu tinha uma frase que eu acho interessante, que eu não sei se eu ouvi isso ou se eu criei isso. Dizia assim: o verdadeiro amor é aquele que, mesmo estando ausente, está presente. Ele está ausente pessoalmente, mas está presente no sentimento, no coração. O outro ponto que o autor colocou aqui é envaidecer-se. Ou seja, esse envaidecimento é aquele que procura se exibir, se mostrar. E eu coloquei aqui, de acordo com a Bíblia NVT, ele não é algo grosseiro, ele não é algo que tem prazer em causar diferenciação. Então a expressão envaidecer aqui, o autor colocou a uma pessoa que busca elogios, mas que também é uma pessoa arrogante. O outro ponto, não é orgulhoso. Esse é um ponto crucial. Eu posso sentir-me em paz com tudo, mas lá dentro de mim eu sei que eu sou o cara. Eu sei que se eu for fazer, vou fazer, sabe, aquele orgulho interior. Lembre-se que o orgulho, na verdade, ele foi a raiz da qual ocasionou a expulsão de Satanás no céu, Lúcifer no céu. Ele encheu-se de si mesmo, então o amor não é orgulhoso. O outro quarto ponto,
O amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, essa inconveniência é uma questão de não desejar que as coisas sejam sempre conforme eu quero. Isso envolve uma flexibilidade com aquilo que você tem. Quando a expressão é não se conduz de forma inconveniente, quer dizer, ele não vai ser contra padrões morais, ele não vai querer com que as coisas sejam sempre da forma dele, mas ele vai se enquadrar com aquilo que é um princípio, com aquilo que é verdadeiro. Quinto ponto, já indo para o sexto, sétimo e oitavo. Não busca seus interesses, ou seja, não pensa em si próprio, não é egoísta, tá? O outro, ele não se irrita. Alguém que ele é melindroso, alguém que ele é de fácil irritação, mas ele é a pessoa que tem paz em si. Aí você vê o que o amor é, paciente. E aqui, o irritar-se talvez seria um contraponto em relação a isso. Não se ressente do mal, ou seja, não é rancoroso. Lembra de Provérbios 17, verso 9, que diz assim: o ódio hesita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E um outro texto, o próprio autor de Provérbios, e não é esse, 17:9, 17:9 é esse que eu vou falar agora, quando diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta os melhores amigos. Ou seja, ele não fica sendo a pessoa que joga no rosto com frequência, não se ressente do mal, não é rancoroso. E o oitavo e último, não se alega com a injustiça, mas tem prazer com a verdade. Ah, irmãos, isso aqui é fantástico. Um verdadeiro servo de Deus, ele nunca vai ficar a favor daquilo que na verdade é errado, nunca vai ficar a favor com a injustiça e não vai querer tirar proveito disso. Lamentavelmente, vemos isso muito hoje no meio político, onde alguém não está se preocupando com o que o outro realmente está, mas se alegra pelo fato de estar tirando vantagem naquilo que é mal ao outro. Eu almejo muito que Cristo volte logo, porque quando ele voltar, o próprio autor descreve, né? Um Deus fala assim: eis que cria novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aqui, ele não se alegrará com a injustiça, porque os filhos de Deus serão justificados por Cristo e justos com ele para todo sempre, livre de toda e qualquer injustiça. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esses atributos de que o amor não é, possa ser uma realidade em minha vida. Que eu não seja grosseiro, áspero, ciumento, não me irrite com o mal, me alegre com a verdade, me alegre com a justiça, tenha prazer naquele que é bom, perfeito e agradável. Vamos orar? Ó Pai Celestial, muito obrigado por tomarmos conhecimento das atribuições daquilo que o amor não é. Não nos deixa, Senhor, confundir a nós mesmos, de querer dizer que estamos fazendo por amor, onde lá dentro de nós sabemos que estamos agindo com hipocrisia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz entender a Tua vontade cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.